Olá, mulher, olá, amiga. Eu sou a Cleusa Maia, eu sou psicóloga, sou coach e mestre pela USP. Eu tenho um programa onde tenho ajudado mulheres no seu autoconhecimento e também para encontrar formas de lidar e gerenciar os possíveis conflitos que um relacionamento traz. Amo fazer o que faço e hoje eu decidi compartilhar aqui com você algumas dicas, alguns pensamentos relacionados a este tema. Quando se trata de relacionamento, nós estamos falando de um anseio dos mais profundos do ser humano. E quando temos falta de sucesso nesta área, nós estamos falando das maiores dores, medos e sofrimentos que isso pode gerar. Para se falar deste tema que é tão necessário, tão importante para cada pessoa, a pessoa precisa ser uma autoridade. E para ela ser uma autoridade no tema, ou ela é muito, muito feliz no relacionamento, ou ela praticou uma relação muito diferente e com os seus erros, e depois disso teve a oportunidade de aprender novamente e ver como fazer. A minha história é a segunda opção. Eu fui casada por 16 anos com uma pessoa que, quando nos casamos, eu não falava a língua dele, ele não falava a minha língua. Nós estávamos num país estrangeiro, trabalhávamos na Angola, lá na África. Nos conhecemos, nos casamos, tivemos um filho e fui morar por 10 anos na Jordânia, num país desconhecido, com uma língua diferente, com todos os desafios que já é viver num país diferente, ter que também entender como é o funcionamento dessa pessoa, me adaptar, e assim foi por 16 anos. Entendendo esse cenário nada favorável, dá para compreender as possíveis atrapalhadas que eu acabei dando, né? Não é simples, não é fácil, teve amor envolvido, eu quis que desse certo, mas no final eu percebi que não estava entendendo o suficiente deste assunto, nem de como gerenciar, decidi pelo divórcio e, a partir desta data, retornando para o meu país, me empenhei em estudar formações, pós-graduação, tudo que se refere a entender como funcionam os relacionamentos, até para compreender a minha responsabilidade em tudo aquilo, foi o que eu fiz. Terapias ajudam, mas várias formações, como a formação em análise transacional, foi uma das que mais me ajudou a tomar decisões, entender meu posicionamento, entender o que é que eu estava fazendo ou entendendo baseado na minha história de vida, né? Da minha história de criança, do que eu estava trazendo ali, de padrões que eu havia desenvolvido e o quanto que isso pode ser modificado, o quanto que pode ser diferente quando a gente entende outras opções de estar agindo. E a partir deste entendimento, muitas coisas mudaram. E hoje eu entendo, poxa, às vezes uma mudança até simples pode modificar totalmente aquele conflito, aquela relação e se tornar uma construção bacana, maravilhosa, né? É pensando nisso que estou aqui falando com você hoje. É possível que você seja uma mulher que já esteja no seu relacionamento, no seu casamento. É possível que você esteja bem. É possível que não esteja. Eu não sei qual é a sua situação neste momento. É possível que você já esteja desencantada do amor. É possível que você já tenha dado suas cabeçadas também, sem conseguir entender muito bem como agir naquele cenário, naquela situação. E é muito bacana assim, nós termos a consciência, porque é a partir dessa consciência é que a gente se empodera e a gente consegue discernir o que é maior, o que tem maior probabilidade de dar certo, o que não tem, né? E aí a gente pode ser mais assertiva, mais segura e poder entrar numa relação sem estar muito na defensiva. A gente pode estar mais tranquila, mais à vontade e poder desfrutar realmente, que é um dos propósitos do relacionamento. Uma das coisas que eu tenho observado e que pode ser também um dos empecilhos para que a pessoa consiga estar ok na relação, ela começa antes mesmo do relacionamento começar. Do que eu estou falando? Eu estou falando de uma idealização
ou uma expectativa fantasiosa que às vezes nós fazemos. Sabe quando você encontra uma pessoa e você vai contar dessa pessoa para sua amiga? Normalmente nós usamos e já pegamos ali o melhor que a gente viu. A gente também vai observando que essa pessoa tem seus erros, mas a nossa tendência é falar: ai, amiga, sabe, ele escreveu uma mensagem assim, ou ele me tocou dessa forma, ou ele preocupou-se em fazer tal coisa para mim. E nesta tentativa de mostrar a melhor versão da pessoa, nós também fazemos isso inicialmente para nós mesmos. Ah, para ele merece ser meu namorado, porque ó, ele fez isso, fez aquilo. Não, essa é uma pessoa boa. Então, é como se para nós mesmos nós tivéssemos que checar e aumentar ali as bonificações para aqueles comportamentos, para estarmos tranquilos, falar, eu tenho um namorado bacana, eu tenho um cara legal ao meu lado. Se isto for inicial, ok, faz parte. Mas é importante, querida, que você entenda que a realidade, quando ela é real, ela é um pouco diferente. Nós temos virtudes e nós temos também os nossos defeitos. E nada melhor para evitar frustrações do que lidarmos com a própria verdade. Como é que eu lido com a verdade? Você pode, sim, desempenhando ações de carinho, de amor, tudo naturalmente, como qualquer início de relacionamento, ele exige ou ele acontece. Logo depois que vocês já estejam conversando, que vocês já tenham uma tranquilidade para serem verdadeiros um com o outro, pergunte para ele quais são as suas qualidades e o que você percebe como sendo defeitos ou situações que dificultam ou que te impedem, às vezes, de ser bem-sucedido nos teus relacionamentos ou na sua comunicação. É bem provável que essa pessoa vai te responder com sinceridade. E você poderá dar as mesmas respostas para ele de uma forma que seja honesta, verdadeira também. Porque é nisso que a gente vai sendo, vai adquirindo a capacidade de sermos nós mesmos. Não significa que, eu falei que meu defeito é esse, então ele tem que aguentar até o final porque eu já avisei. Não é disso que eu estou falando. Não é como se fosse uma justificativa para nós continuarmos nos nossos erros, não é nesse aspecto. Mas é importante a gente saber que nós todos temos os nossos pontos fracos, às vezes vamos para um circuito negativo e isso se apresenta. É começar uma relação verdadeira que vai, em especial, a mais definitiva, como é o caso do casamento, vão aparecer. É ali que a gente fala, nossa, parecia que quando eu namorava era uma pessoa e quando casei virou outra pessoa. Então, termos essa clareza já desde o início é algo que vai facilitar, porque não vamos nos envolver na fantasia fantasiosa de que, ele é o máximo, ele é o cara, e na verdade nós sabemos que todos somos compostos de qualidades e também de defeitos. Ok? A segunda questão que às vezes atrapalha bastante depois de casado é a pessoa perceber esses defeitos e aí ela se ver no direito de mudar o outro. Às vezes ela até percebe antes, mas ela fala, agora não é hora, eu não vou mudar. Quando ela casa, aí sim, aí ela vê e daí começa a ser dura. Não, mas isso aqui não dá, isso aqui, olha como você faz. E as críticas se multiplicam. É tão impressionante quanta frustração acontece, e muitas vezes até no primeiro mês de relacionamento. Tenho recebido casais, às vezes, falam, nossa, nós fizemos um grande erro, nós casamos, né? Estava maravilhoso antes, e olha o que aconteceu. E ela fala, fulano, você me enganou, você realmente me enganou. E ele também olha para ela e fala, cara, você não era assim. E é tão triste porque, na verdade, eles eram as mesmas pessoas antes, só que agora eles se veem no direito, algumas pessoas, né, se veem no direito de poder acusar, de apontar e com uma dureza muito grande. Não é, e neste caso, queridos, a diferença está em não em buscar a solução para aquela situação, é buscar culpados. Quando nós entramos nesse jogo do quem é o culpado disso aqui, é a pior posição que podemos encontrar. Ou seja, é a pior atitude. Quem é o culpado? Vai mudar o quê? Acharmos culpados. Olha, nós estamos com a pergunta correta seria, nós estamos com essa situação e o que resolveria, o que amenizaria para você, o que amenizaria
para você, né? Ou o que eu posso fazer para amenizar esse desconforto, esse incômodo, seja lá o que for, né? Às vezes as pessoas procuram até um terapeuta, um psicólogo, na tentativa de que ele venha a ser ou um mecânico para consertar aquela relação, ou um juiz para mostrar quem está certo. Não precisa ser nenhum dos dois. O profissional, ele pode ser um facilitador, mas quem vai encontrar as soluções é o próprio casal. Eles podem, com um bom direcionamento, modificar e continuar casados e não apenas se aguentando. Eles podem ter uma relação bacana, construída com algumas pequenas modificações, às vezes maneiras de olhar. A terceira coisa que também pode impactar bastante é a mudança de papéis, né? Eric Berne, que foi o criador da teoria análise transacional, ele é fantástico para clarear como é que os relacionamentos funcionam, como ocorrem os jogos psicológicos na comunicação, o que acontece por trás das interações da gente. E ele clareia muito quando nós estamos no nosso eu autêntico e quando nós aprendemos estratégias que são de plástico, ou seja, são falsas, são adaptadas, elas não são as espontâneas, elas não são as verdadeiras. Isso tanto em relação às nossas emoções, como eu expresso as minhas emoções, todas elas, as naturais, né? A de alegria, a da raiva, a do medo, a do amor e a da tristeza. São as 5 emoções naturais. Elas têm uma forma correta de serem expressas e quando nós confundimos ou nós trocamos, elas já se atrapalham ali. Quando ele fala de papéis, ele mostra claramente a importância de cada um desenvolver o papel que precisa estar desenvolvendo naquele momento. Se é de amiga, se é de irmã, se é de mãe, se é de esposa. O que normalmente é bem frequente acontecer é, após o casamento, a namorada que era delicada, maravilhosa, toda cheia de dar reconhecimentos, valorizar os mimos, os carinhos, entender que ela agora precisa mudar esse homem, tirar aqueles defeitos e se põe numa posição como se fosse a mãe dele, criticando, exigindo, olha essa toalha, olha esse sapato no chão, olha não sei o quê. Na expectativa de tentar mudar essa pessoa. O que ela consegue com isso? Normalmente, apenas desgostos, ou seja, ele não vai mudar com esta forma de comunicação. Ele não vai, porque ele já passou a vida inteira ouvindo a mãe reclamar e não é isso que é um motivador ou uma motivação para ele fazer algo diferente. Entendendo isso, é bacana. E aí a gente tem também formas de comunicar diferente. Né? Eu acredito muito que a forma correta da abordagem é a que vai garantir, né, um sucesso, que vai garantir com que você consiga o que você realmente está buscando. Tem uma outra situação que eu coloco aqui como sendo importante, está relacionada a algo que normalmente nós nem olhamos. E o que eu estou querendo dizer são os valores. Valores são as crenças que nós trazemos conosco relacionadas ao que é bom, ao que não é bom, né? E isso, cada família tem as suas formas de crer, cada cultura tem, cada sociedade tem. Quando isso já vem, eu entendo que isso é importante, ou isso é que é bom e aquilo não é bom, existe aí vamos falar assim, as pessoas que têm valores parecidos, elas conseguem conviver de uma forma mais harmônica. As pessoas que têm valores diferentes normalmente não se identificam e nem conseguem ficar por muito tempo perto. É tão impactante isso, é tão define, ele segrega naturalmente. Não é nem é observável, mas sutilmente, tá? E quando as pessoas que têm valores diferentes, elas se aproximam, dali um pouco elas não suportam mais ficar perto. Exemplos de valores, assim, honestidade, responsabilidade, bondade, empatia, são exemplos, assim, gerais. Então, se uma pessoa ela tem como um valor ser honesta, ela não vai dar conta de conviver com alguém desonesto. Simples assim. Ela vê aquilo, ela fala, não dou conta, eu não aguento isso. Uma pessoa que entendeu, teve um lar onde teve limites, que aprendeu até onde vai o direito dela, onde começa o do outro. Ela é responsável pelas atitudes dela.
encontra uma pessoa ou se casa com alguém que não conhece nada sobre responsabilidade, não entende de contas, não entende de nenhuma responsabilidade do lar, por quanto tempo ela vai dar conta de viver? Não sei, mas supostamente pouco tempo. Por quê? Porque é insustentável. São valores. Para mim, isso é importante, é o que a pessoa vai falar. Eu não consigo com alguém que não pense dessa maneira. Então, olha que bacana entender isso. Observe quais são os valores dessa pessoa. Descubra quais são os valores. O que é importante para essa pessoa. Isso já vai poupar um montão. Isso vai poupar um monte de desgaste e dar passos errados entendendo isso. Porque o que realmente separa não são os problemas grandes, né? Às vezes uma pessoa passa por uma doença, né? Uma doença complicada. Isso, a maior probabilidade é de aproximar pessoas. Ou teve um acidente, ou queimou uma casa, né? Isso normalmente são problemas, são bem graves, mas isso não afasta os casais. O que normalmente pode afastar são pequenos, são valores e que se manifestam inclusive naquela tradicional frase, né? Naquele exemplo bem clássico que é o do creme dental. Por onde se começa apertando? Não, o certo é começar pelo final. Não, o certo é começar em qualquer lugar, que é o meio. E ali os conflitos vão ficando insustentáveis por coisas pequenas. Então, isso está linkado a valores. São muitos os valores, estão relacionados a vários aspectos da vida da gente, e é muito bacana compreender um pouco mais sobre esse tema. E o último tema que eu gostaria ainda de trazer para você, querida, é entender uma questão que tem afetado muitos casais. A clareza entre eu sentir paixão ou amor, ou quando que o amor começa, ou quando a paixão acaba o amor também? Do que eu estou falando? Daquela sensação de borboleta no estômago, daquela sensação de frio na barriga quando encontra a pessoa, daquela sensação de se sentir maravilhosamente atraída por um homem. Essa sensação ela é gostosa sim, e ela é uma resposta natural do corpo físico a partir de estímulos ali do nosso cérebro. Faz um bem danado, nem todas as relações a gente consegue sentir neste formato. Agora, se eu não sentir esse frio na barriga, significa que eu não amo essa pessoa mais? Nem sempre. Até porque essas reações, né, que eu falei que são naturais, elas não precisam estar presentes. Nem sempre elas são duradouras, nem sempre elas perduram. Por quê? Primeiro porque os casais, muitas vezes, após o casamento e as responsabilidades que ele traz, as rotinas que acontecem, eles deixam de dedicar tempo para encantar o outro. O que no namoro era muito comum pensar o que ele vai gostar, o que ela vai gostar. A partir da correria, as pessoas, a maioria delas, esquecem desses pequenos agrados, desses pequenos surpreender, de ver o sorriso, de ter aquela vontade de viver o sorriso da pessoa com bilhetinhos, com seja lá o que for, né? Que antes eram bem comuns, no final acabam sendo esquecidos, deixando para um outro momento, e isso acaba acarretando, e não é para um lado só, né? Relacionamento com friozinho na barriga, tem que haver investimento. É possível? É. Quando os dois decidem que vão continuar cuidando destes aspectos, vão poder ter sim. Se não, eles poderão parar e daí a pessoa pensa, mas eu acho que eu já não sei. É muito comum as pessoas chegarem confusas, porque não tem mais essa emoção, mas não tem essa emoção claramente assim perceptível no corpo delas. O amor, ele é uma decisão. Isso é importante que a gente fale. Você decide amar. Vivendo lá nas Arábias, um dos aprendizados foi este. Tem vários casais que se dão muito bem no casamento e esse casamento nem foi motivado por uma paixão e nem por amor. Muitos deles nem se conheciam quando solteiros, né? Há casamentos arranjados, mas não significa que são fadados à destruição, à maldade. Pelo contrário, muitos deles decidem, após o casamento, como é que eu gosto, como é que você gosta, de que forma que nós vamos fazer, e eles até têm condições de viver uma vida tranquila, equilibrada, como família, como casais, e foi um aprendizado bacana, porque aquela paixão inicial que nós temos aqui não é garantia, primeiro, que ela vai se manter, ou que é ela quem vai direcionar para que a pessoa seja certa. Você concorda comigo, né? É uma coisa que de repente a gente não olha sempre, mas que é de verdade. Às vezes a gente olha, tá apaixonada, pensa, poxa, essa pessoa é essa que eu mais quero, não tem ninguém melhor que essa pessoa,
e depois a gente vai descobrindo que não é bem aquilo, que é difícil lidar com os desafios do dia a dia, e assim por diante, né? Então a gente pode casar encantada ou desencantada, isso não é garantia de que essa relação vai ser duradoura, que vai ser possível de se construir algo bacana. A decisão de construir tem que partir dos dois, os dois precisam querer, e a partir desse querer dos dois, aí sim, facilita muito o nosso trabalho, porque aí a gente pode conversar, trocar ideias, ver opções, ver o que está incomodando, sem tomar partido, apenas entender o que se passa naquele cenário, entendendo que quem está dentro da xícara tem maior dificuldade para ver o cenário, quem está de fora tem uma clareza muito maior, pode estar clareando tudo isso, facilitando e dando opções que poderão ser discutidas, encontradas, construídas em conjunto. Bem, é isso. Em relação a assuntos de relacionamento, são muitos os temas. O que é importante que a gente lembre, né? Hoje em dia, existem altos índices de desgastes nas relações, existem muitos divórcios que poderiam ter sido evitados, né? Mas não são, cada dia aumenta mais. Hoje, existem altos números de depressão, né? Porque a pessoa está infeliz na situação onde ela está e com dificuldade de lidar com aquilo, porque foi algo que ela desejou muito. Então, não sabe como gerenciar esses conflitos, não sabe como fazer e acaba entrando num ciclo de tristeza, de depressão, algumas de angústia e ou ansiedade, né? E N situações acabam acarretando a partir de um relacionamento que esteja sendo desgastante e a pessoa não encontra as ferramentas para ser verdadeira, falar sobre aquilo, mostrar o que incomoda, né? Eu acredito muito que o autoconhecimento, né, a pessoa se entender, ver como ela funciona, conhecer como o outro funciona, vai fazer toda a diferença. É impressionante como a gente sabe, então isso não foi por maldade, é um jeito que a pessoa entende, é um jeito que ela compreendeu a vida. Quando os casais percebem a diferença, que não é provocado, que é uma situação que normalmente, baseada na história da vida dele, ele ou ela fazem desta forma, eles podem daí entender, perdoar com mais facilidade e ajudar o outro a encontrar opções mais saudáveis de agir, porque sempre é possível, sempre vai ter uma opção mais saudável. E nesses processos, a gente sempre trabalha esse aspecto, né? Eu, inclusive, criei uma ferramenta com os 4 passos infalíveis para resolver qualquer conflito. 4 passos infalíveis para resolver qualquer conflito. Se para você este assunto interessa, clica aí, né? Ou escreve aí, eu quero que as 10 primeiras pessoas que enviarem essa solicitação, elas receberão gratuitamente essa ferramenta que valeria muito, porque pensa no valor, o impacto de um conflito, de seja lá qual seja a situação, ou no teu relacionamento, ou até mesmo no seu trabalho, e você seguindo esses 4 passos, você vai conseguir uma solução definitiva, saudável, e vai ser construída e vai ser melhorado esse relacionamento. Então, clica aí nesse link e diga aí que você quer, que eu vou ter muita alegria em estar contribuindo com você nessa questão e outras que você queira também, que eu possa estar aqui contribuindo e ajudando a resolver, ok? Foi uma alegria ter a sua atenção, ter o seu momento aqui comigo e me coloco à disposição a qualquer momento que você precisar. Aí está meu contato, pode entrar em contato e vai ser sempre um prazer poder estar empoderando mulheres, melhorando o relacionamento, resgatando aqueles que precisam de resgate ou apenas assim, ainda melhorando ainda mais aquele que já está bem, mas que com algumas mudanças pode ser fenomenal. Eu desejo muita luz no seu caminho, desejo muito amor, muito o desfrutar de cada momento com muita satisfação, com muita alegria e, em especial, com muito amor. Eu quero terminar com um pensamento que eu gosto que diz: você pode ter o sucesso do tamanho que você se permitir. Então,
Entenda maravilhosamente como é ser bem-sucedida no amor, na arte do amar e ser amada, e vai lá, vai ser bem-sucedida, vai lá ser feliz, vai ser o melhor e vai desfrutar o melhor que a vida pode trazer e te dar, ok? Um abraço no seu coração e até a próxima.